Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. E antes de iniciar essa pregação, eu quero te dizer uma coisa. Você tem certeza que você quer continuar ouvindo essa pregação? Porque essa pregação ela vai ser dura. Essa pregação ela vai falar aquilo que você não quer ouvir. Essa pregação vai falar aquilo que você não quer acreditar. Essa pregação é o oposto daquilo que o mundo ensina. Essa pregação está escrita no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, a partir do versículo 12, na Bíblia Sagrada. Você acredita na palavra de Deus ou não? Você acredita no que está escrito na Bíblia ou não? Então, Deus está mandando perguntar isso para você. Eu vou começar lendo a história de 2 Crônicas, capítulo 21. Josafá adormeceu junto de seus pais, e depois um outro rei foi estabelecido. E depois de ter subido ao trono do pai e ter se firmado no poder, Jorão mandou matar pela espada todos os irmãos, e também alguns dos notáveis de Israel. E ele se tornou rei e reinou por 8 anos em Jerusalém. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, e seu proceder foi igual ao da casa de Acabe. No versículo 6 você pode conferir isso que está sendo pegado. Pois casara-se com uma filha de Acabe. Para quem não sabe, Acabe, um grande lambão, um dos maiores hereges que Deus levantou, mas não quis ouvir a voz de Deus, e se cercou-se de ídolos mudos, dinheiro, estátuas, enfim, tudo aquilo que não é o Deus vivo. Continuando. Mas, por causa da aliança feita em favor de Davi, o Senhor não quis acabar com a casa de Davi, pois prometera manter sempre acesa uma lâmpada para ele e para seus descendentes. Então, meus irmãos, assim é até o dia de hoje. Existe sempre um homem de Deus levantado para sentar no trono de Davi. Sempre um homem de Deus eleito para chamar o povo de Deus ao pecado. Existem milhares de falsos profetas, existem milhares de pessoas que falam de Deus por interesse pessoal, mas existe sempre, pelo menos, um que prega o evangelho verdadeiro, chamando o povo ao arrependimento, sem querer dinheiro, sem querer fama, sem querer nada. Essa pessoa está apenas preocupada com a graça e com a glória de Deus, e Deus sempre deixa um descendente para o trono de Davi. Isso é importante da gente entender. Continuando. Foi porque ele abandonara o Senhor, o Deus dos pais, ele mesmo mandou construir lugares de cultos nas colinas de Judá, e assim induziu os moradores de Jerusalém à idolatria, e levou Judá à apostasia. Ou seja, Judá, para quem não conhece, Jesus é chamado de leão da tribo de Judá. Judá, para quem é da tribo de Judá, é judeu. E Jesus é o leão da tribo de Judá. Isto é, como está escrito lá em Romanos 2, Romanos 3, nós somos judeus porque somos verdadeiros servos de Deus que santificam-se e obedecem ao Senhor. Então aqui nós vemos que ele induziu os moradores de Jerusalém à idolatria e levou Judá à apostasia. Isto é, a apostasia ao afastamento da fé, a falta de temor a Deus, a falta de compromisso com Deus. E olha o que diz o versículo 12, e aqui inicia-se a pregação. Meus irmãos, em primeiro lugar, Deus levantou Jorão para ser rei no lugar de Josafá. Só que ele mandou matar o próprio povo de Deus porque ele achou que isso seria o certo. Ele saiu, eu sou rei e vou fazer o que eu quiser. Mata ele, pega ele, demite ele, manda esse para o inferno. Querido, as coisas não são assim. Você pode ter muito poder, muito poder, mas Deus tem mais poder que você. E Deus vai fazer você cair. Assim como ele fez Jorão cair, ele fará você cair. Não interessa quem você seja. Se você não sabe reinar com sabedoria e justiça, você é um inimigo de Deus, ainda que você tenha sido levantado por Deus. Isso é importante você entender. Eu costumo dizer lá no meu trabalho que a chefia é um cargo ingrato. Por quê? É muito bom ser chefe? É. Mas se você não souber ser chefe, você vai atrair o ódio de todos os seus subordinados.
Então nós temos que ser sempre justos, premiar aquele que merece prêmio e perseguir aquele que não quer trabalho. E aquele que não quer trabalho, a gente afasta. Aquele que quer trabalhar e quer se comprometer, a gente traz uma premiação. Então é o justo. Se a pessoa erra, é justo que a gente chegue para a pessoa e explique: fulano, as coisas não estão indo bem, você precisa mudar. Esse ponto aqui você tem que mudar. Isso aqui não está correto. E se o indivíduo for humilde e aceitar que ele realmente tem que mudar, aí tudo bem. Mas se ele não aceitar, rua. Então nós temos que saber julgar com justiça. Não é para chegar no primeiro erro da pessoa e falar: ó, você está demitido. Ah, o fulano fez uma coisa que eu não gostei, então manda para a rua. Não é assim. As pessoas têm família, as pessoas têm sonhos e o pior de tudo, as pessoas têm uma coisa chamada ignorância. Então o chefe, antes de tudo, ele é um instrutor para auxiliar o seu funcionário a melhorar como pessoa. A função de um chefe é essa. A função de um chefe não é ficar apontando o dedo dizendo que se você continuar assim eu vou te demitir. Isso não é coisa de chefe. E para esse tipo de chefe, eu quero pegar a palavra de Deus para dizer para você o que Elias falou para Jorão. Então, nada mais, nada menos do que Elias. Gente, o mais engraçado de tudo é que o povo gosta muito de falar sobre o poder da oração de Elias. Ah, Elias orou, o fogo desceu, e Elias é um homem de Deus que orava, o fogo descia. Tudo bem, todo mundo gosta dessa parte de Elias. Mas a palavra de Deus ensina que o espírito de Elias tinha grande poder. E eu quero ler para você a carta que Elias, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de que suas orações faziam cair fogo do céu. Gente, eu não... Olha só, vamos parar a pregação aqui para entender uma coisa. Eu estou falando de Elias. Elias, um homem que orava e o fogo descia do céu. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Tá bom? Então, para você entender, eu vou ler uma carta que esse homem escreveu direcionada a Jorão. Então, olha o que diz no versículo 12 de 2 Crônicas, capítulo 21. Então chegou em suas mãos um escrito do profeta Elias, nesses termos, abre parênteses. Assim falou o Senhor, o Deus de teu pai Davi, não seguistes o exemplo de teu pai Josafá e o de Asa, rei de Judá, mas dos reis de Israel. Induziste Judá e os habitantes de Jerusalém à idolatria. E os habitantes de repetindo, induzistes os habitantes de Jerusalém e de Judá à idolatria, assim como fez a casa de Acabe. E por cima assassinastes teus irmãos da casa de teu pai, que eram melhores que tu. Agora olha o que Elias fala no versículo 14. Preste atenção. Você que diz que o homem de Deus não amaldiçoa ninguém, você que não entende que quando Deus manda dar o recado, ele manda dar o recado bom, mas ele também manda dar o recado ruim. E ele manda dar o recado ruim para quem merece recado ruim. Olha o que Elias, esse homem que orava e o fogo descia, esse homem cheio do Espírito Santo, olha o que ele disse no versículo 14. Por isso, o Senhor vai fazer cair uma desgraça terrível sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e sobre todas as tuas propriedades. E ele continua, olha o que Elias falou. Tu mesmo ficarás gravemente enfermo de uma doença intestinal que no decorrer do tempo fará os seus intestinos saírem. Acabou a carta de Elias. Acabou a carta de Elias. Olha o que Elias profetizou para esse rei que não soube ser rei, mas quis usar do seu poder, porque o poder, meus irmãos, ele é mentiroso. A soberba do diabo sempre toma conta do nosso coração. Eu sou chefe também. Eu sou empregado, mas também sou chefe. Então eu não gosto que o meu chefe me oprima, então eu também não vou oprimir os meus subordinados. E olha o que Deus falou para esse rei que ele estabeleceu com o objetivo de trazer a justiça, a verdade
e chamar o povo de Deus ao arrependimento para obedecer ao Senhor. Ele simplesmente se opôs a Deus, ele assassinou os que eram de Deus e Deus cobrou o boleto dele. Disse: chegou a hora de você pagar por aquilo que você fez. Olha que palavra forte. Elias profetizou uma desgraça terrível. Olha o que a palavra diz no versículo 14. Por isso o Senhor vai cair sobre você uma desgraça. Uma desgraça. Não apenas sobre ele, mas sobre seus filhos, suas mulheres e suas propriedades. E assim eu profetizo agora em nome de Jesus para você que ouviu e não quer se arrepender dos seus pecados. Por isso o Senhor vai fazer cair uma desgraça terrível sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e tuas propriedades. E tu mesmo, tu que está ouvindo, assim diz o Senhor, ficarás gravemente enfermo de uma doença intestinal, que no decorrer do tempo fará os seus intestinos saírem. Que se cumpra essa palavra sobre a vida de quem não quer se arrepender dos seus pecados agora. Em nome de Jesus Cristo, pelo sangue da cruz, amém. Pronto, está lançada a palavra. Arrependa-se e seja curado, ou mantenha-se no pecado e seja amaldiçoado. Eis a palavra que profiro contra você, tu que está me ouvindo, você mesmo que está me ouvindo. Deus te chama para cura, mas você não aceita a cura, então receba a maldição. Receba a maldição, querido. Porque o homem de Deus, ele não fala só coisa boa, não. Continuando a ler, versículo 16. O Senhor despertou contra Jorão a fúria dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles marcharam contra Judá e entregaram no país, levaram-se consigo todas as riquezas que encontraram no palácio real, inclusive os filhos e as mulheres. Ficou sobrando apenas Joacás, o caçula de seus filhos. Depois de tudo isso, Deus lhe mandou uma doença intestinal incurável. Olha o que está escrito no versículo 18. Deus lhe mandou uma doença intestinal incurável. No versículo 16, Deus diz que suscitou a ira do povo contra Jorão. Perceba que Deus é que faz o povo odiar a uma determinada pessoa. Deus levantou o ódio contra o mentiroso. Deus levantou o ódio contra o assassino. E Deus disse que ele ia pagar por aquilo que ele fez. No inferno? Não, agora. Agora. Esse homem ficou desesperado. Primeiro ele levantou o ódio, a fúria dos filisteus. Para quem sabe, os filisteus eram um povo duro, povo guerreiro, povo de briga, que perseguia Israel. Você conhece a história de Golias, não preciso ficar falando. Se não conhece, pelo amor de Deus, né, querido? Se não conhece, tá te faltando vergonha na cara para ler a Bíblia e querer aprender a palavra de Deus. Porque se em 2018 você não consegue entender a história de Davi, então não sou eu que vou ter que te ensinar. Certo? Já estamos em 2018, você está há muito tempo sem fazer nada na vida, muito tempo brincando na internet, no Facebook, está há anos no Facebook, mas não conhece a história da Bíblia? Então tem alguma coisa errada com a tua fé, você está se enganando, e o salário do pecado é a morte, por isso que a morte venha sobre você, se você não quiser mudar a partir de agora. Em nome de Jesus, amém, pelo sangue da cruz, pelo poder que me foi dado, em nome de Jesus, amém. Está lançada a maldição, cabe a você quebrá-la obedecendo a Deus, ou aceitá-la fingindo que não ouviu e continuar vivendo sua vida dissoluta. Continuando. Depois de algum tempo, mais exatamente, a cabo de 2 anos, a doença lhe fez sair os intestinos e assim ele morreu com dores horríveis. O povo não lhe queimou aromas, como fizeram com os antepassados. Querido, até aqui, até o versículo 19, onde Deus ensina que lançou-lhe a doença e a doença lhe fez sair os intestinos e ele morreu com dores horríveis. Meus amigos, vamos estudar a Bíblia como ela é. Homem de Deus não lança maldição, irmão. Leia o Salmo 109. Leia o Salmo 109. 2 Crônicas, capítulo 21, é mais um exemplo de que o homem de Deus lança maldições. Se você não quer acreditar nisso, querido, isso é um problema teu. O homem de Deus, ele lança maldições. Não porque ele quer, mas porque Deus manda. Precisamos aceitar isso, querido. Se você não se arrepende dos seus pecados, se você não se arrepende dos seus erros, não existe possibilidade de você ser um servo do Deus Altíssimo. Pelo poder de Deus, pelo poder da graça de Deus, que essa palavra entre em seu coração. Porque nós não estamos pregando aqui para julgar você,
Nós não estamos pregando aqui para dizer que Deus vai matar você. Nós não estamos aqui para pregar contra você. Pelo contrário, nós estamos aqui para mostrar para você como a Bíblia é. Você não pode criar um conto de fadas na sua cabeça, aonde você crê que Deus é amor, aonde você crê que Deus não odeia ninguém, se a própria Bíblia ensina no livro de Naum, por exemplo, capítulo 1, que Deus guarda a raiva dos seus inimigos e ódio dos seus adversários. O próprio Salmo 109 ensina o quanto de maldição Davi lançou sobre os seus inimigos. E quero lembrar a você, como está escrito no livro de Samuel, Davi era o homem segundo o coração de Deus. Jesus disse que nós não viemos para a paz, mas viemos para a guerra. Por isso o próprio Cristo disse que nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para lutar. Efésios 6 ensina que existe uma armadura espiritual que nós temos que aceitar. E ele disse, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, mas contra os principados, as potestades e os espíritos malignos que habitam nas regiões celestiais. Efésios 6, a partir do versículo 10, você pode ler essa palavra que eu estou pregando para você. Então perceba que a Bíblia diz que nós não temos que estar aqui para ficar dando paz do Senhor. Ai, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui não é para paz, mas para guerra. Aquele que diz a paz do Senhor para o ímpio, ele é mentiroso, ele é hipócrita. A sua mente está transviada pelo pecado e ele se perdeu na fé. Tem a mente corrupta e o coração destruído pelo pecado. Então nós não estamos aqui para ficar dizendo paz do Senhor, amém, glória a Deus, aleluia. Estamos aqui para chamar o povo ao arrependimento do pecado, uma vez que Oséias 4 ensina que o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas e por não ter entendimento caminha para a desgraça. Estamos observando o povo brasileiro andar e o povo está cada vez mais perdido, mais destruído e destruído pela falta de conhecimento. É inacreditável a quantidade de pessoas que fica brincando com aquele negócio de o Brasil que eu quero. Eu já vi meninas falando assim, o Brasil que eu quero é um Brasil com mais sexo. Criança de 10 anos falando isso. A outra, o Brasil que eu quero é um Brasil com menos emprego para ficar em casa dormindo. Então, as pessoas estão achando que isso é engraçado. Gente, vocês estão brincando com Deus. Vocês estão brincando com uma nação que Deus estabeleceu para servi-lo. O Brasil, todas as nações, elas nasceram, foram criadas por Deus para glorificar a Deus. Mas o diabo tem feito vocês de marionete. O diabo tem destruído a vida de vocês, tem destruído a família de vocês, tem destruído a fé de vocês, tem invertido a Bíblia e feito você crer que Deus é amor e está feliz com o mundo do jeito que ele está. Uma criança de 10 anos falando de sexo, crianças com 8 anos, 7 anos sendo recrutadas pelo tráfico. Você acha que Deus está feliz com essa situação? Querido, não podemos culpar as crianças, mas temos que culpar principalmente os pais que não temem a Deus e que não corrigem os seus filhos com a vara da correção, como está escrito na palavra do Senhor. Então hoje em dia nós temos pais ímpios que não sabem nem viver as suas próprias vidas, querendo falar de Deus, querendo dizer, quem é você para me julgar? Quem é você para falar isso? Quem é você para falar aquilo? Eles não reconhecem a autoridade que Deus dá para os seus servos pregar o Evangelho. Por isso eles perecem por falta de conhecimento e atraem sobre si maldições. Nós não temos que ter pena de quem morreu. As pessoas que morrem, morrem pelo julgamento de Deus. O salário do pecado é a morte. Todos nós iremos morrer, querido. Mas a palavra de Deus ensina que o temor ao Senhor, que a obediência e a piedade prolongam os nossos dias, ao passo que o salário do pecado é a morte e que a tristeza conforme o mundo, ela gera a morte. Mas a tristeza conforme a Deus leva à conversão. Temos que nos arrepender dos nossos pecados para que 1000 caiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos. Temos que ter consciência de que não... Por exemplo, você trabalha com o quê? Você é advogado? Você é pedreiro? Você trabalha com o quê? Você é Uber?
Não, você não é Uber, você não é pedreiro, você não é advogado. Primeira coisa, você é um homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus e que tem a missão de servir a Deus nessa terra, lendo a Bíblia com temor, pregando o Evangelho, buscando, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça antes de todas as coisas, para que o demais vos seja acrescentado, como está escrito em Mateus 6,33. Depois, você é advogado. Depois, você é pedreiro. Depois, você é gari. Depois, você é enfermeiro. Primeiro é servo de Deus. Por quê? Porque o alicerce da fé é a moral, é o caráter cristão. E Mateus 6 nos ensina isso. Meus irmãos, o diabo não está com pena de vocês. Quando eu prego o evangelho dessa forma, as pessoas não gostam. As pessoas falam assim: você tem ódio nas suas palavras. Você sente prazer com as mentiras. Você gosta de ver as pessoas perecendo. Eu não gosto, querido. Mas eu sou obrigado a pregar o evangelho como ele é. Eu não posso distorcer a palavra de Deus e dizer para você que o salário do pecado é a vida eterna. Eu não posso dizer para você que enquanto você peca, Deus te ama como você é. Porque a própria adúltera, Jesus, quando perdoou aquela mulher, ele disse: portanto, vá e não peque mais. Jesus não falou: não, beleza, gente boa, tranquilo, vai lá, mete o pé, sai fora. Jesus não falou nada disso. Não, fica tranquila, continua lá no adultério, depois eu volto aqui para te salvar, tá bom? Vai lá e o dia que você tiver para morrer, você fala assim: Jesus, assim como o ladrão na cruz se arrependeu, eu quero me arrepender agora. Fica no adultério. Jesus não falou isso. Jesus falou na hora para ela: mulher, eu também não te julgo, mas vai e não peque mais. Os homens estavam prontos para destruir aquela mulher, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus, em sua misericórdia, fez um chamado para aquela mulher. E quantas pessoas Deus fez um chamado na vida? Pessoas que estavam prestes a morrer, prestes a serem destruídas. Quantas pessoas sabem que tem um chamado com Deus e que vai morrer se não se converter e ainda assim insistem em viver a vida de forma perigosa? Quantas pessoas aqui que estão me ouvindo sabem que tem um chamado com Deus porque Deus já tocou teu coração e já falou que Ele te escolheu para você servir a Ele? Eu tenho certeza, meu irmão, que se você está ouvindo essa pregação é porque Deus tem uma coisa muito grande contigo. Minha irmã, se Deus te fez ouvir essa pregação é porque Deus tem coisa grande contigo. Ninguém ia estar aqui agora ouvindo essa pregação se Deus não tivesse algo grande, porque a palavra de Deus não volta vazia, não é assim que está escrito? Então Deus está me dando essa palavra para dar para você. Você que está me ouvindo. Não pensa que essa palavra aqui é para teu tio, para tua tia. Ah, se fulano estivesse aqui ouvindo, essa palavra é para ele. Não. A palavra da correção, primeiro, é para os filhos que foram escolhidos, porque a palavra de Deus ensina que os bastardos ficam fora da correção. Se Deus não te amasse, Ele não te corrigia. Então nós temos que entender que o amor de Deus, ele se manifesta sobre nossas vidas, dizendo pra gente o seguinte: eu quero te salvar, mas se você não quer ser salvo, infelizmente o salário do pecado é a morte, e o que eu tenho pra você vai ser a morte. O salário do pecado é a morte. Céu e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Céu e terra passarão, querido. É muito bonito falar pra você que Deus vai te abençoar. Eu gostaria muito de falar isso pra você. Irmão, que Deus abençoe você em nome de Jesus. Mas sabe o que está escrito em Isaías 59:2? Que Deus não olha para o pecador que não quer se arrepender e que os nossos pecados nos afastam de Deus. Se os seus pecados, se a sua vida pecaminosa afasta você de Deus, pelo que está escrito na Bíblia, em Isaías 59, versículo 2, quem sou eu para dizer que se você pecar, Deus vai olhar para a tua causa? João 9:31 ensina a mesma coisa. Provérbios 28:9 ensina a mesma coisa. Isaías capítulo 1, versículo 15 ensina a mesma coisa. Então por que eu ia falar o oposto da palavra de Deus para você? Não confia em mim não, querido. Leia a Bíblia. Confira na tua Bíblia o que está sendo pregado para que você possa ver com seus próprios olhos que a Escritura Sagrada ensina isso. Então o homem de Deus, ele profere maldições quando Deus manda. O homem de Deus, ele não prega porque ele quer, ele pega porque ele tem um chamado. O homem de Deus, ele é isento de vontades pessoais. Ele não quer viajar, ele não quer dinheiro, ele não quer atenção, ele não quer fama, ele não quer nada com o dinheiro do povo. O que ele quer é pregar o Evangelho e honrar e glorificar o santo nome de Deus para destruir o diabo e libertar a tua alma, porque para isso se manifestou o Filho do Homem, João 3:6-8, para desfazer as obras do diabo. Você quer que a obra do diabo seja desfeita da tua vida, meu querido e minha querida? Você quer ou não? Se você quer, é só você aceitar essa palavra. É só você começar a aceitar como os profetas são, como a palavra é. O irmão ontem falou assim aqui no comentário, assim: irmão, as tuas pregações no começo são insuportáveis de ouvir, mas depois eu gosto.
Sabe por que é insuportável? Porque o demônio dentro de você, meu irmão, ele não quer deixar você ouvir a verdade. Ele quer aprisionar você em coisas que pra você ele diz que é bom. Mas olha pra tua vida. O que você conseguiu de conquistar na sua vida em termos de felicidade, paz, segurança? E Deus ensina que eu vos dou a minha paz, mas não a paz como o mundo dá. Jesus falou isso. Então Jesus quer te dar paz, quer te dar segurança, quer te dar proteção. Mas o diabo ele não quer que você aceite a mudança no seu coração. Porque o diabo só respeita a conversão. O diabo não respeita quem fala amém, glória a Deus, aleluia. O diabo não respeita. Ah, eu creio em Deus. O diabo não está nem aí para você. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtudes, está escrito. E virtude é aquilo que você vive. É a palavra vivida na sua vida. É a palavra provada na fé. É a situação difícil que você passou, mas que você usou a fé e você venceu. E se você não venceu, chegou o momento de você usar a fé a partir de agora para fazer cair essa muralha que o diabo levantou contra a tua vida, porque Deus quer ser contigo. Mas para Deus ser contigo, você precisa querer ser com Ele, porque dois não podem andar juntos se um não aceitar. Não é assim que está escrito? Então Deus está dizendo para você, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta do seu coração para eu entrar, entrarei, cearei com ele, e ele será meu filho, e eu serei com ele diante de todas as batalhas. Diante de todas as batalhas eu serei com ele. Destruirei seus inimigos, desde que você seja santo como santo é aquele que te chamou. Destruirei o inferno na sua vida. Irei refazer seu casamento, irei refazer sua família, irei refazer sua alma. Irei trazer a alegria do seu coração, a paz, e afastarei a tristeza, a infelicidade, a depressão e tudo aquilo que não provém de mim, se você agora se prostrar diante de mim e pedir perdão pelos seus pecados, reconhecendo que somente há um Deus sobre todos os povos, e que esse Deus sou eu, e que devo ser amado através da fé em meu Filho Jesus Cristo, o meu Filho unigênito. Sinta as palavras do Espírito Santo saindo da minha boca. Sinta. Sinta Deus querendo transformar a tua vida. Pode se arrepiar, querido. É Deus falando contigo. É Deus fazendo você ouvir aquilo que Ele espera de você. É Deus dizendo para você que chegou o momento de você vencer. Mas não é vencer com dinheiro. É vencer a tristeza. É vencer o diabo. É vencer a depressão. É vencer a desunião familiar. É vencer a pior coisa que podemos ter na nossa vida. É falta de fé. Falta de força. Fraqueza. É não confiar na gente. E somente Jesus tem o poder para fazer a gente acreditar na gente. Mas primeiro é preciso acreditar nele, abandonar os pecados da sua vida e querer viver uma vida para a graça e para a glória de Deus. Deus irá te proteger contra os seus adversários. Acredite nisso, meus irmãos. Até aqui me entregou o Espírito Santo de Deus. O salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Se você quer se converter, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas se você não quer se converter, em nome de Jesus, que o salário do pecado seja cobrado da sua alma. E que você pereça, porque você ouviu a santa vontade de Deus. E se ainda assim você não quer se converter, em nome de Jesus, eu lanço-lhe a desgraça que está descrita no livro da lei. Para que a partir de hoje você pereça em todos os seus caminhos, até que você seja arrancado dessa terra. É o que eu peço com fé em nome de Jesus. Amém. Mas se você quer se converter, em nome de Jesus, que toda obra que o diabo levantou contra você seja destruída agora. Todo espírito satânico que está influenciando você e a sua família, brigas, desarmonias, tristezas, em nome de Jesus, eu declaro que toda barreira do inferno será destruída agora pelo poder da cruz, pelo poder da fé que temos no santíssimo e poderoso sangue de Jesus. Amém. Queridos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente, e essa foi mais uma palavra de Deus para abençoar a tua vida. Fique na paz.